Oi, meu nome é James e novamente eu venho aqui trazendo mais um vídeo comentando sobre machinima de Minecraft. E eu vou falar sobre um machinima qual marcou minha infância, obviamente, e eu acredito que tenha marcado a infância de muita gente aqui também. Fogo Impossível é uma série que depois se converteria a um filme que foi produzido pelos moços Peck e Mike do canal TZCraft. E eu acho que se eu for falar aqui de machinima, eu sempre vou falar do TZCraft, porque os machinimas deles são incríveis, eu amo todos eles. Fogo Impossível, mais exatamente, foi um machinima inspirado na série Prison Break, e até tivemos uma versão anterior à que ficou famosa. Só que ela meio que tem uma outra trama, tá ligado? Não é a trama que a gente vê no Fogo Impossível, que ficou famoso e tal, todo mundo conhece. Essa trama antiga, ela envolve mais traições dentro de um grupo de amigos, assim, de assaltantes e tal, e não uma história dentro de uma prisão e tudo. E tipo, a única coisa que temos dessa versão de Fogo Impossível é um teaser de 2012, né? Um teaser e um episódio de 2012, que é, tipo, muito arcaico. Você vê com a vibe do jogo naquela época, a vibe do vídeo que tu vê aquele vídeo, parece que tu é transportado para 2012 mesmo. O Minecraft é um jogo totalmente diferente. Toda a vibe ali é uma vibe diferente, uma vibe meio estranha daquela época de internet, onde as pessoas não tinham muito acesso à internet. Enfim, é estranho. Mas essa ideia de fuga impossível, prisioneiros, fugitivos, bandidos, essas coisas, essa ideia voltou em 2015 com uma série que felizmente foi concluída pelos moços, né? Moços Peck e Mike tem a fama, né, de não concluir nenhuma série. O Stream Labs 3 tá uma prova bem forte disso. E, bem, essa nova série foi bem melhor executada e obviamente marcou a infância de quem assistia naquela época. E por isso, pensando em relembrar dos bons momentos, eu, James, resolvi reassistir e vos lhe apresentar a melhor série machinima de Minecraft. Abre a porta. Ai, meu Deus, eu tô te mostrando de voltar atrás. Não posso conversar com o Mike. Vamos conversar com o Mike. Respira. Vamos lá. A indecisão de um mano chamado Peck de entrar ou não na casa de Mike dá início à trama. No caso, o moço Mike chamou Peck para que eles dois juntos efetuassem um assalto ao Museu de Arte Moderna da cidade. O objetivo era claro: roubar um diamante importante para a história da humanidade antes que eles fossem transferidos para um museu mais seguro. Peck é relutante com a ideia de início, mas acaba por aceitar quando Mike apresenta todas as consequências positivas caso eles conseguissem roubar aquele diamante. Eles estariam ricos, sem mais se preocupar com a vida. Mike também apresenta como será o plano de assalto. Ele era dividido em 3 partes. A primeira era escalar alguns postes que estavam em manutenção, pegar um cartão de acesso que estava em uma guarita no terraço do museu, adentrar dentro do museu, desviar de lasers e depois dar no pé. Por onde, eu não faço ideia, não há nada escrito no plano. O pior é que o plano será executado na noite daquele mesmo dia, o que aumenta as inseguranças do Peck em relação a se este plano realmente dará certo. A noite chega, Peck e Mike já estão na praça prontos para dar início ao plano, mas antes eu só queria mencionar o quanto esses vídeos antigos de Minecraft trazem uma vibe tão única e especial, novamente parecendo um Liminal Spaces. Enfim, Peck e Mike conseguem subir nos postes sem que a segurança consiga percebê-los. E só é um adendo que o Peck deve ter tido um pouco de dificuldade ao passar, visto o tanto de cortes de um poste para o outro. Ainda com essas dificuldades, eles conseguem subir no telhado do museu e, por sorte ou incompetência do guarda, que deveria estar vigiando o telhado, mas ele está dormindo, roncando que nem um caminhão, facilitando a vida dos bandidos que conseguem um cartão de acesso à Sala do Diamante. Eles adentram o museu por meio de uma escotilha, a qual dava acesso à parte superior à Sala do Diamante, que estava repleta de lasers. Peck e Mike conseguem passar por esses lasers sem muita dificuldade e finalmente chegam à Sala do Diamante. Mas antes deles pegarem o diamante, temos esse pequeno momento onde o Mike quebra a matriz do universo de Minecraft e simplesmente atravessa um bloco como se não tivesse nada ali. Ele poderia ter usado isso desde o início e facilitado o roubo, talvez evitando deles serem pegos dessa forma bem tosca.
Conseguimos, moço, conseguimos, tá tudo pronto. Sobe aqui, vambora, a gente tá rico, moço, a gente tá rico. Deixa eu subir aqui. Ai, meu Deus do céu. Subindo. Ai, calma aí. Subindo de novo. Ui. Boa, Moço, deixa eu vai passar aí. ser. Boa. Que é isso? Parados! Vocês estão presos em flagrante por roubar o museu. Coloquem os diamantes pra baixo e as mãos pra cima. Caraca, moço. Ai, Que droga. ferro. Peck e Mike são obviamente presos e levados para a delegacia do detetive Marrone, interpretado pelo Taí, a qual é um ator maravilhoso. Esse cara manda bem demais, visto que ele realmente impõe ordem. Eles levam para um interrogatório, a qual temos aquele mesmo discurso de sempre. Os interrogados falam que são inocentes e o interrogador é um abusador de poder, a qual usa suas técnicas meio antiética para tirar o máximo de informações possível das bocas dos interrogados. E é exatamente isso que acontece. Peck e Mike acabam se enrolando em tentar ocultar a verdade, os deixando em vulnerabilidade em relação ao Marrone, a qual começaria a mexer os palitinhos para que aquela verdade fosse dita. Peck diz que participou do plano de assalto, mas que era inocente pois o Mike o obrigou a fazer isso. Já Mike fala que não é o mandante do crime, pois ele recebeu ordem de alguém maior, a qual ele não poderia dizer. Enfim, eles só estavam complicando mais o lado deles. Quando Peck é interrogado sozinho, Marrone percebe uma fraqueza de Peck, sua indecisão, que é mostrada desde a primeira cena do filme. Marrone, sabendo disso, acaba por colocá-lo em uma situação bem desagradável, na qual Peck tinha duas opções: delatar o seu amigo Mike e ficar menos tempo na prisão, ou não delatar Mike para manter sua amizade e com isso ficar mais tempo na prisão. Olha, na minha visão, é justo ele pensar em se salvar antes de manter uma amizade com o Mike. E ele acaba escolhendo a primeira opção. E ele até tenta ser adepto à verdade, contando sobre um antigo assalto ao banco que ele e o Mike fizeram junto com outro humano, a qual Peck diz não se lembrar do seu nome. Enfim, isso não muda a situação de Peck. Na verdade, ela piora. Marrone coloca ainda mais pressão em cima do moço, que acaba se enrolando cada vez mais ao contar sobre o assalto ao banco, principalmente pelo fato dele não se lembrar do nome daquele mano que cooperou com o plano. Sem conseguir tirar nada disso que não acredita a boca do Peck, Marrone o manda para a prisão da delegacia junto com o Mike. Eles iriam passar a noite ali para que no outro dia eles pudessem fazer mais e mais interrogatórios. Peck até aproveita esse momento para perguntar ao Mike qual era o nome daquele cara do assalto ao banco. Mike diz que acredita que o nome daquele cara seja Ryan e pede para que o Peck não conte nada sobre aquele caso do assalto ao banco. Mal sabe Mike que o Peck já havia contado. Enfim, ambos vão dormir, enquanto Peck tem inúmeras memórias daquele dia do assalto ao banco, a qual é uma cena meio que inútil, não acrescenta nada, apenas mostra que esse assalto realmente aconteceu e que os moços, junto com Raya, a qual não falava nada, roubaram uma pequena quantidade de ouro daquele pequeno banco de cidade pacata. Entretanto, o sonho de Peck é interrompido pelo moço Mike, que consegue derrubar um policial, roubar o seu cartão de acesso da cela do Peck e salvá-lo. Eles quebram uma janela e até conseguem fugir daquela prisão da delegacia, mas ao invés de fugir pela própria cidade, eles resolvem fazer isso de uma forma mais radical, tentando fugir com um helicóptero. Não sei como o Mike conseguiu ligar esse helicóptero, mas ele conseguiu. Mas não foi rápido o suficiente para que o Marrone não os alcançasse. O detetive os prende novamente, joga uma bomba naquela mesa ao falar que o Peck delatou o Mike e o Mike delatou o Peck, enquanto os advogados do moço chegavam para conversar sobre a terrível situação que eles se encontravam. Na verdade, o Saulo, o advogado do diabo nesse momento, não faz muita diferença na vida deles não. Eles vão ser presos por tempo determinado até o julgamento, que quase 100% de certeza dará causa favorável ao Marrone, visto que os moços não conseguiram ocultar a verdade. Acredito que todo o arco do Peck e Mike na delegacia seja a parte mais chata de Fuga Impossível. Não só porque tudo é meio parado, mas também porque não serve de muita coisa. Na verdade, apenas justifica o motivo para que os moços sejam levados à prisão de Alcatraz, a prisão mais segura de todo mundo. Além de revelar um pouco mais da personalidade do Peck, não da do Mike, visto que ele nem aparece tanto nas cenas de interrogatório. Após o fim da reunião, Marrone os leva para a garagem, os colocando num camburão, se despedindo para sempre dos moços. Mas tá esperto, foi preso, tá espertinho, né? Vocês vão passar o resto da vida de vocês, sabe onde? Olha pra mim. Vocês vão passar o resto da vida de vocês na prisão de Alcatraz, a prisão mais segura do mundo. Só isso que eu tenho pra falar. Caraca. Droga. E outra coisa, vocês estão achando que vão ter regalia, que vão achar que vão conseguir fugir de helicópterozinho? Não vai não, vocês vão ficar presos pra sempre. Vamos embora daqui. Tchau. Moça, a prisão de escapar de Alcatraz, ninguém nunca escapou de lá, moça. A gente tá muito ferrado. Mas que devia ter que ser o primeiro. Essa vai ser uma fuga impossível. O navio finalmente chega à ilha na qual está localizada a prisão mais segura do mundo, Alcatraz, a qual realmente existe.
mas não está funcionando desde a década de 60. Porém, se você quiser, você pode fazer uma visitinha por lá. Aliás, ele nem fica tão longe da costa. Ainda assim, acredito que seja impossível fugir de lá nadando. Mas voltando para o filme, Peck e Mike são recebidos por Davi, o mais novo diretor da prisão, que os apresenta pouquíssima coisa da prisão, enquanto eles caminham em direção a ela, numa chuva forte. Inesperadamente, um prisioneiro aparece, correndo, sozinho, obviamente fugindo. Esse prisioneiro é J.V. Niquet, um dos personagens mais marcantes dessa obra, junto com outro personagem que irá aparecer em breve. O JV acaba sendo preso novamente, mas isso dá uma esperança para Peck e Mike que possivelmente daria para fugir da prisão, mas os receios de como fugir da ilha eram bem mais fortes. Enfim, JV explica que ele iria fugir no navio que os moços estavam vindo, mas ele acabou errando o horário de todo o seu plano foi por água abaixo. Eles foram presos novamente e temos mais uma cena calma, de diálogo, de apresentação de quem é esse tal de JV Niquet. Ele é um hacker, ele invadiu o servidor da MC Central e o crashou inúmeras vezes, com inúmeros players. Isso realmente é algo bem maléfico no universo de Minecraft. JV realmente não deveria estar livre por aí. Também descobrimos que ele conseguiu fugir de uma prisão antes de Alcatraz, e que sim, você tentar ou conseguir fugir de uma prisão, caso seja pego, você será levado para Alcatraz. Este foi o motivo para que Peck e Mike tenha sido levado para essa prisão, mesmo que o seu crime não seja de tão elevado nível. Além de se passar, as celas são abertas para que os prisioneiros possam andar pela prisão. JV não está mais em sua cela, provavelmente foi levado para a solitária. Enquanto isso, Peck e Mike andam um pouco pela prisão, juntos, confiando um no outro que, caso eles estivessem juntos, obviamente, eles estariam bem. Mas uma boa alma, por enquanto, aparece para ajudá-los. Sim, eu estou falando dele, do Cell, interpretado pelo Selbit. Nosso querido amigo Cell apresenta um pouco da prisão, falando dos trabalhos que eles poderiam conseguir e o que eles deveriam ou não fazer para evitar confusões com os prisioneiros ou com os policiais. Ele também fala que o seu nome Cell é apenas um apelido. O motivo de ser Cell é incrivelmente o fato de que ele possuía um celular dentro da prisão, que dava poder demais para ele. Além disso, o Cell nesse primeiro momento já apresenta que ele realmente é um louco. Seu temperamento muda de uma hora para outra, além de que ele tem uma mania de lamber os lábios como se estivesse com muita fome ou com desejo sobre alguma coisa. Ele também fala para que Peck e Mike fiquem longe do JV, o acreditando como um maluco doido e que sempre tenta fugir dessa prisão e falhando miseravelmente. Não era para se confiar nele. Enfim, depois dessa conversa, Peck e Mike não conclui que o JV é louco, mas sim que o Cell é louco. Mas isso não dura muito. Cell aparece um tempo depois dando uma pequena quantidade de dinheiro para os moços para provar sua confiança. Isso já é o suficiente para que, pelo menos para o Peck, mude totalmente sua visão em relação ao Cell. E você vai me entender o quão louco isso é. Uma semana depois, Peck e Mike vão visitar o JV, que finalmente iria sair da solitária. Eles conversam um pouco sobre a fuga e como eles poderiam realizá-la. JV também pergunta como foi a primeira semana deles na prisão. Peck e Mike fala que foi tranquilo, ainda que os olhares pesados dos outros prisioneiros os amedrontassem. Mas pelo menos eles tinham uma proteção do Cell. Quando o JV escuta isso, ele fica desesperado, ao mesmo tempo que o Cell aparece lá na mesa que eles estavam para conversar. Finalmente temos um embate. JV afirma que o Cell vai enganá-los e o Cell pouco fala, apenas diz que eles têm uma escolha e vai embora. Nesse momento vemos que o Peck realmente muda por dinheiro, falando que o Cell é uma boa pessoa e que ele os ajudou no primeiro dia e que mesmo que ele fosse uma pessoa horrível, ele estava do lado deles. Enfim, JV ignora tudo que o Peck falou e disse que se o plano tivesse que acontecer, a primeira parte dele era que ninguém daquele trio deveria confiar no Cell. A segunda parte do plano era se conseguir um trabalho para os moços, especialmente os de minerador. O motivo era que, sendo minerador e o JV trabalhando com coisas de plástico, ele poderia criar uma picareta de plástico para que os moços pudessem trocar elas com picaretas verdadeiras lá da mineradora. Além disso, Peck tem um pouco de seu momento de importância falando sobre o vão que tem entre as celas que poderia ser usado como roda de fuga. E mano, porra, essa cena, cara, é lindo como é discreto a presença do Cell escutando tudo que eles estão falando. Não condiz com o tamanho de cada cela. Ou seja, Sim, existe então, um vão no meio, né, Mike? Sim, existe um vão no meio das duas celas do lado esquerdo e direito, que é bem aqui, ó, que é meio que uma tubulação de ar. Exatamente. Muito bem. Fazendo um buraco na fui cela, por JV, a gente poderia acessar essa tubulação ou... enfim... Peck e Mike voltam para sua cela, onde o Cell está lá, lavando as suas mãos. Ele pergunta o motivo da conversa entre eles e o JV. Os moços falam que era apenas trabalho e, enfim, apenas isso. Cell apenas aceita também. Novamente fala que se deve ter as mãos limpas e sai, claramente sendo uma indireta aos moços. Na cena seguinte, a cena da mineração, Peck e Mike estão com uma picareta falsa e já prontos para executar o plano.
Mas antes, nas minas, eles conversam um pouco sobre a fuga e se é possível levar o Cell junto. Mike é o mais resistente nessa ideia de levar o Cell. Para ele, o Mano do Cell é um psicopata louco das ideias. Enfim, eles conseguem fazer a troca das picaretas e voltar para sua cela. Mas nem tudo são flores. Mal eles chegaram na cela e um policial aparece falando que foi feita uma denúncia que aquela cela estaria com irregularidades. Toda a sala é revistada, inclusive os moços. Mas felizmente o Mike conseguiu entregar a picareta para o JV antes dessa revista. Descobrimos em seguida que quem fez a denúncia foi o próprio Cell, diretamente com aquele policial, e não com o órgão maior da prisão. Por esse motivo que quando o Peck e Mike foram falar com o chefe de segurança, eles não conseguiram nada sobre essa denúncia. Praticamente essa denúncia não existia. Quando eles falam isso para o JV, ele diz que se foi um policial chamado Phelps, o mandante da denúncia teria sido o Cell, pois o Phelps é ameaçado pelo Cell por causa daquele celular. O que podemos querer é que a família do Phelps é ameaçada de morte e que o Phelps faz o seu trabalho sujo para poder salvar sua família. Enfim, por algum motivo que eu não entendi até agora, os moços do JV vão falar com o Cell sobre toda essa questão. O que pra mim é uma tremenda burrice e a assinatura do diabo para uma tragédia que iria acontecer em breve. Cell se mostra saber de todo o plano da picareta e das tubulações e exigir que ele esteja dentro do plano. Caso contrário, ele faria para todo mundo. JV sem escolha fala que sim, que Cell está no plano e que eles iriam fugir amanhã à noite. Após esse momento tenso, eles voltam para a sala do Peck e Mike e descobriram que na verdade tudo aquilo que o JV disse era mentira e que eles iriam fugir naquela mesma noite. O plano era simples. JV iria para a solitária, de lá ele cavaria um buraco e iria para a sala dos moços, para as tubulações, e lá eles fugiam. Mas esse plano tem vários problemas. Na verdade ele já começou com o pé esquerdo, visto que eles foram falar com o Cell. E puta que pariu, mano, é muita burrice dos moços e do JV falarem com o Cell sobre isso, porque simplesmente falar com o Cell acaba com todo o plano. Outro ponto é que tem que ser na solitária. JV cavar um buraco na própria cela o levaria da mesma forma para a cela dos moços. E como o plano de fugir já estava todo pronto, sem que o Cell soubesse, eles estariam livres. Além de que, mano, o JV foi para a solitária. Logo, todos os policiais estariam sabendo disso, inclusive o Phelps, que contaria para o Cell, que ligaria os pontos e saberia que eles iriam fugir naquela mesma noite. Era óbvio que isso ia acontecer, e foi exatamente isso que aconteceu. Entretanto, mesmo com essa sequência burra dos moços e do JV, a cena é pesada e impactante de qualquer forma. Nossa. Ai, tô no esgoto. Nossa, mas tô nervoso, hein? Caramba. Também tô, moço. Hoje a gente vai fugir daqui finalmente com o JV. Ai, mas eu não sei se ele conseguiu, Mike. Se ele não conseguiu quebrar, e se a gente tá aqui Verdade, esperando à passou toa. muito tempo, hein? Caraca. Se alguém viu Isso vai dar ele, certo. caramba. Só esperar. Mike, Opa, JV. JV! Ai, que Peck! Tá Boa! tudo certo, vamos, até agora deu tudo certo. Caraca, Caramba. bora. Vem. Ok, vamos. Onde é o caminho? Onde que é o esgoto, JV? É pra cá? O esgoto naquela direção, ok, toma a picareta. Eu vou tentar tapar o buraco aqui pra não ficar muito feio, senão as pessoas vão perceber. Ok, beleza, eu tô indo pra cá. Vou esperar você aqui. Boa. Mike, ele não tá demorando demais, JV? Tô demorando demais, moço. Vamos lá ver como que ele tá, porque, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, JV, vamos logo, JV! JV! Sinto informar, mas parece que tem uma vaga nova, livre. Caminhando pelos esgotos da prisão, há pequenas discussões entre os moços e o Cell até a chegada de alguns manicarts. 3 para ser mais exatos. Cada um com uma plaquinha escrito Peck, Mike e JV. Que bonitinho, né? Que bonitinho. Seria lindo se fizesse sentido. Como caralhos o JV fez isso? Ninguém sabe como é que ele fez isso. Não mostra como ele fez isso. Ah, James, a fuga passada era para que ele construísse isso. Então por que tem 3 manicards? Por que ele fugiu na superfície no primeiro dia que os moços chegaram? Isso não faz sentido. Tão sem sentido que o Cell só liberou 2 manicards antes que os moços entrassem e ele foi sozinho para a Liberté, como ele mesmo diz. O Cell foi para a liberdade e os moços continuam adentrando dentro do inferno. O que eles fariam com o corpo do JV que estava na cela deles? E outro problema, o JV estava na solitária, então por que caralhos o corpo do JV, que estava na solitária, estava fazendo ali, na cela do Peck Mike? Em resumo, os moços estavam ferrados. Eles voltam para a cela deles, tiram o corpo do JV dali, mudam um pouco o layout da cela e colocam um lençol para esconder a passagem secreta para a tripulação. E tudo isso tinha tudo para dar errado. Mas simplesmente nada aconteceu. No outro dia, os moços conseguem o direito de enterrar o JV. E temos uma cena bem triste. Alguns comentários de inscritos
que assistiram ao filme falam o quanto eles choraram nessa cena e que foi muito marcante e, enfim, foi uma cena realmente importante e bem feita que eternizou Fuga Impossível como um dos melhores machinima de Minecraft. Mas a história tem que continuar, obviamente. Antes de enterrar de vez o JV, Mike percebe que havia uma carta no bolso do mano JV. Nessa carta dizia que se eles estivessem lendo ela, algo horrível tinha acontecido com ele mesmo, o JV, que o céu poderia estar por trás de tudo isso. E ele recomenda que os moços encontrem um mano chamado Guaxinim, quem poderia protegê-los do céu. De início os moços não pensavam em falar com esse tal de Guaxinim, já que o céu não era mais uma ameaça. O céu estava na liberté dele, né? Enfim, o céu, surpreendentemente, acaba retornando, mostrando que provavelmente aqueles minecarts, o plano do minecart deu errado para ele. E bem, o céu foi levado para a solitária, obrigando os moços a irem falar com esse tal de Guaxinim. Ao encontrá-lo, eles falam de quase todo o plano e sobre toda a situação a qual eles se encontram. Guaxinim aceita ajudá-los em troca de poder fugir junto com eles. E aqui, novamente, eles cometem o mesmo erro de irem falar com o céu. O problema não é exatamente eles irem falar com o céu. Se eu não soubesse o que acontece depois, porque o que acontece depois faz com que esses 20 minutos de filme sejam jogados no lixo, cara. Vamos lá, os moços do Guaxinim vão falar com o céu lá na solitária. Por motivos óbvios, ele não passa nenhum dia inteiro por lá. Os moços do Guaxinim veem toda a situação do céu como uma ameaça e que eles precisam ser protegidos por algo maior do que o céu. No caso, uma gangue. Além disso, a gente descobre que o céu lá do céu não possuía sinal, o que traz outra contradição. Como o céu consegue tanto poder de influência com os policiais, principalmente com o Phelps, sendo que aquele celular não tem sinal? A única resposta seria uma ameaça direta, mas vamos ser sinceros que quando um ser ameaça a polícia inteira, ele não dura um dia. Enfim, Pac-Man consegue entrar em uma gangue, a qual, adivinha, é controlada pelo céu. Puta que pariu, tudo isso coloca os moços cada vez mais enrascados com o psicopata do céu. Mas esse assunto é cortado com a ameaça de um japonês contra todo aquele controle do céu naquela prisão. Nas cenas seguintes, temos uma pequena batalha entre gangues, mostrando o caos que é uma briga de gangues e que o céu é completamente louco e impiedoso contra os seus inimigos. É dentro desse contexto que os moços, junto com o Guaxinim, fogem para aquela tubulação. E quando o Beck tá vindo aqui, eles fugindo pela tubulação, ele fica louco, pois não tem como fugir por ali. Não tem como, não há como. Mas acabamos por descobrir que aqueles manicartes eram uma distração e que não era o verdadeiro caminho de fuga. Guaxinim então nos mostra qual é o verdadeiro caminho de fuga, uma jangada que estava escondida numa parte isolada da ilha, em que o JV fugia da prisão apenas para poder construí-la. E aqui novamente entramos em contradição. Como o JV sabia que ele iria fugir com o Peck e o Mike? A única explicação é que quando ele ainda estava vivo, ele conseguiu fugir e dar os toques finais para aquela jangada. Mas aí vem outra dúvida. Por que o JV não quis contar sobre essa jangada? Outra coisa. Por que o Guaxinim, sabendo disso, não efetuou o plano de fuga com a jangada desde o início? Não faz sentido eles terem toda essa enrolação. Não faz sentido nenhum. Continuando, os nossos fugitivos acreditam que vão finalmente chegar à liberdade e que o céu está lá na briga de gangues, sem nem se lembrar da existência deles. E eles estavam errados. O céu, lá na batalha de gangues, vê os moços e o Guaxinim passando lá de longe. E ele supôs que eles iriam fugir, que eles iam usar todo aquele momento para fugir. Então ele sai daquela briga de gangue, deixa os outros prisioneiros brigando e vai, seguindo eles. Ele descobre, que todos os Minecrafts eram uma distração, fica puto com isso, mas enfim, foda-se. Ele segue os moços e o Guaxinim até a jangada e a última cena, antes deles partirem, é do céu apontando uma arma para eles, os obrigando a fugirem junto com ele. Como a jangada foi construída somente para 3 pessoas, e naquele momento ela tinha 4, ela acaba quebrando próximo de uma ilha, que por sua vez ficava próximo demais da ilha de Alcatraz. Em resumo, esta parte final do filme, Guaxinim é um engenheiro naval, e que ele conseguiria consertar a jangada em no mínimo 2 dias. Ainda que o céu ache um absurdo, ele aceita, já que ele não tem opção mesmo que naquele momento ele seja o ser humano mais poderoso daquelas terras. Ademais, eles também descobrem que a jangada só iria caber 3 mesmo, de qualquer jeito. A solução? Deixar alguém para trás, e é isso. Nesse momento em diante, ao qual todos estão com fome, o céu, no auge de sua psicopatia, manipula todos eles a fim de que todos eles se matem.
Na verdade, o único que o Cell queria que não morresse fosse o Guaxinim, já que ele precisaria do engenheiro caso quisesse realmente fugir. Já em relação a Peck e Mike, eles poderiam papocar. Eles não tinham importância alguma naquele momento. E mesmo que o filme apresente toda essa manipulação como se fosse algo fácil, eu creio que a fome, a dúvida, o medo, tudo isso tem influenciado os fugitivos a pensarem em besteiras e criarem paranoia sobre seus colegas e que eles queriam matá-los e enfim. Na cena clímax, o Max até mesmo dá uma facada no Peck, mostrando o nível de sanidade dos caras. Estava muito baixa. Mas felizmente eles conseguem se entender antes mesmo que eles se matassem. Eles bolam um plano para deixarem o Cell na ilha. O plano era simples. Eles iam concordar em entregar o Mike à morte e o Cell era quem faria esse trabalho sujo. Mas isso seria uma mentira. Eles fariam uma armadilha para que o Cell ficasse preso naquela ilha para sempre. No último dia de trabalho do Guaxinim, enquanto está chegada, a polícia aparece na ilha. E, meu Deus, eles são bem burros, pois puta merda, eles vêm a jogada escondida e só aceitam que os fugitivos morreram na ilha, e é isso. Eles acabam indo embora e deixam os fugitivos ali soltos mesmo, e é isso. Polícia burra, dá nisso, né? Burro. Na cena final, o Peck e o Guaxinim falam com o Cell que eles concordaram em entregar o Mike e que ele estava pronto em uma gruta. Eles levam o Cell até lá, que ri da cara deles falando do quanto eles são imbecis em construir uma armadilha tão mal feita. O Cell manda o Peck e o Guaxinim entrarem dentro daquela gruta, e quando ele aperta o botão, 2 blocos de preda prendem o Cell e abrem uma pequena passagem do outro lado da gruta, libertando os moços de Guaxinim. Eles se despedem do Cell e correm para a jangada. Mas antes disso eles escutam um barulho de tiro, deixando a dúvida no ar se o Cell atirou em si mesmo ou se ele conseguiu fugir de alguma forma. Eu creio mais que ele tenha se suicidado mesmo. E bem, finalmente, em um pôr do sol, eles seguem em viagem à sua liberdade. Fuga Impossível, o filme teve mais de 25 milhões de visualizações, sendo este o segundo vídeo mais visto do canal TZCraft, e é bem justo eles terem esse tamanho todo. Fuga Impossível marcou a minha infância e para mim naquela época era simplesmente perfeito. E mesmo que olhando hoje, vendo uma cacetada de inconsistência no roteiro, o plano de fuga, cara, porra, é horrível. Era muito mais fácil fugir de Alcatraz se os moços e o próprio JB não tivessem tomado decisões tão burras. Eu realmente vejo que Fuga Impossível foge muito o padrão de Machinima de Minecraft, sendo uma história muito mais interessante e pesada, sem ter que apelar para uma violência explícita, abusos, enfim. Fuga Impossível não é um conteúdo exatamente para crianças, mas tem uma trama violenta que é boa e que poderia ser assistida por uma criança sem que isso a traumatize. Além de que toda a parte técnica é bem feita. As músicas que tocam durante todo o filme, mesmo que sejam repetidas e novamente esquecíveis, elas são boas. Elas realmente combinam com a vibe de prisão e de fuga de prisioneiros. É realmente muito bom. Ademais, é isso. Fuga Impossível tem uma continuação, mais ou menos, em 2018, mas acabou sendo cancelado pelos moços. Ainda que a trama da segunda parte seja interessante e menos inconsistente. Eu recomendaria que você assistisse. Bem, novamente estou aqui no final deste vídeo apenas para me despedir. Eu espero que realmente você tenha gostado de relembrar da sua infância com este filme que, ainda que tenha os seus problemas, é maravilhoso. Marcou minha infância e, sei lá, eu às vezes tenho vontade de ser aquele James de 2016 e assistir esse filme como se fosse a primeira vez. Seria algo interessante, eu diria. Enfim, se você gostou, deixa o seu gostei, compartilhe e eu acho que é isso. Até o próximo vídeo e que você tenha uma boa vida. Tchauzinho.